Mensagem para essa oportunidade. O objetivo de Deus ao preparar a Santa Avó Rosa. Queridos, só entenderemos o objetivo de Deus ao formar, ao preparar a Santa Avó Rosa, se entendermos qual é o plano, qual é o desejo do nosso Deus quanto à criatura humana. E eu lhes digo, desde o momento que o homem pecou e que a sua inclinação, irmãos, voltou-se completamente para o erro e para o pecado, perdendo as qualidades, as virtudes contidas naquele espírito que outrora fora criado perfeito pelo nosso Deus, e vendo Deus que já não podia mais permitir, ou seja, deixar adentrar no seu reino o espírito daquela criatura na situação em que estava vivendo, ou seja, contaminado pelo pecado, Deus nos prova o seu amor e a sua misericórdia, traçando então um plano, irmãos, que nós podemos chamar de plano de resgate, de resgatar o espírito da criatura humana, de procurar de alguma maneira santificá-lo novamente, para poder então entrar no reino dos céus. Pois espíritos contaminados não entram no reino dos céus, impurezas, pecados não entram no reino dos céus. E o nosso Deus então começa a elaborar todo um plano para nos ajudar a obter a santidade necessária para entrar no reino dos céus. Então, irmãos, Deus foi demonstrando o seu amor e a sua misericórdia, enviando os seus profetas, enviando homens dotados de qualidades que possibilitavam o nosso Deus utilizá-los como instrumentos, como porta-vozes da sua vontade, da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Tudo isso, irmãos, para tentar levar o homem e a mulher a um arrependimento, esclarecer a verdade do reino dos céus à criatura humana. Até que chegou o momento que foi necessário enviar o seu próprio filho. Por quê? Porque, convenhamos, nós não temos dado o devido valor a todos os esforços, amor e misericórdia empreendido por Deus para nos salvar. E isto nós observamos esta realidade quando nós olhamos para a maneira como os profetas de Deus, que não faziam outra coisa senão procurar ajudar a criatura humana a obter a sua salvação. Apenas, irmãos, transmitia a vontade de Deus, porém, as criaturas estavam cegas no pecado, cegas de espíritos, e não conseguiram receber estes profetas, estas palavras de Deus, e não viram aquilo como uma oportunidade oferecida por Deus, e então foram rejeitando os profetas, até que chegou o momento que Deus decide enviar Jesus, para ver, irmãos, se a criatura, ouvindo agora dos lábios do próprio Filho de Deus, qual era a vontade de Deus, o que Deus estava fazendo para salvá-los, talvez dessem ouvidos. Talvez alguns caíssem em si no sentido de reconhecer a maneira e a distância que estavam de Deus, o caminho que estavam trilhando e qual a consequência de trilhar por aquele caminho. Mas conhecemos e entendemos que nem todos conseguiram enxergar aquela oportunidade. Rejeitaram Jesus, rejeitaram as suas palavras, os seus ensinamentos, que não era dele, conforme ele mesmo disse: o que eu lhes falo, falo como o Pai me tem dito. Ou seja, era a vontade de Deus sendo manifestada para homens e mulheres que desejassem obter a sua santidade. Santidade esta que sem ela ninguém entra no reino dos céus. Então, queridos irmãos, o nosso Deus vem fazendo tudo isso por amor do nosso espírito. E aqui quero lhe fazer uma pergunta. Diante de tudo isso, conhecendo estas realidades, tem percebido, irmãos,
o quanto Deus tem procurado salvar o seu espírito? Tem enxergado as oportunidades em relação a ensinamentos, conselhos e orientações que são importantes para a consagração e santificação do seu espírito? Ou tem agido do mesmo modo que aquelas pessoas agiram? Sempre dando ouvido mais ao pecado, às coisas que de certa forma trazem uma alegria momentânea, alguns sorrisos e assim sucessivamente. Ou tem entendido que tudo o que Deus tem feito é exatamente para nos conduzir de volta para o seu reino, para a sua glória, lugar de origem que todos nós devemos voltar. Essa é a vontade de Deus. Então, queridos irmãos, chegamos no ministério de Jesus, aonde ele executou tudo aquilo que foi possível, porque se fosse pela vontade de Deus, Jesus teria dado continuidade no seu ministério, mas ele mesmo afirmou: a luz estava no mundo, veio ao mundo, e homens e mulheres amaram mais as trevas. Não deram valor, não deram ouvidos à luz que estava ali para conduzi-los aos céus. Então Jesus, vendo que não poderia continuar mais o seu ministério terreno, e vendo que ainda tinha muitas coisas para ensinar, para revelar, só que não era possível naquela oportunidade, diante das circunstâncias daquele momento, ele então vai dizer, irmãos, que muita coisa ainda ele tinha para ensinar, dizendo: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Naquele mesmo diálogo ali registrado em São João, Jesus ele vai prometer um ser poderoso, um ser semelhante a ele. Ele chega a dizer que enviaria, rogaria ao Pai e ele daria um outro consolador. E Jesus naquela oportunidade ele foi, irmãos, meio que dando dicas, pistas a respeito deste Consolador e qual seria a sua função quando ele viesse. Porque, irmãos, obviamente, quando Jesus foi ao reino dos céus e aqueles que estavam com ele também foram indo para a glória celestial, as criaturas foram esquecendo-se de Deus, voltando a dar ouvido ao pecado, se distanciando de Deus. Então, algumas coisas que Jesus mencionou a respeito da função do Consolador foi convencer o mundo a respeito do pecado. Por quê, irmãos? Porque esse Consolador veio com esta função de convencer o mundo a respeito do pecado. Porque o pecado é aquilo que faz separação do homem com Deus. E criaturas no pecado, irmãos, tendem a ficarem cegas, a não reconhecerem a distância que estão de Deus, muito embora estejam correndo um perigo muito grande, muito embora estejam colocando o seu espírito, irmãos, em risco a uma condenação, mas ficam meio que adormecidas no pecado. Ela peca, ela desobedece, ela erra, e ela não cai em si, ela não percebe a maneira como ela está agindo. Ela não consegue enxergar que ela está contrariando a vontade de Deus. É assim que a humanidade vive. É assim, infelizmente, que alguns apostólicos também têm vivido. E a função do Consolador é convencer. Como convencer? Não é chegar para as pessoas e mostrar a elas a maneira como está vivendo. Isto não é convencer, isto é apenas falar a realidade. O convencimento, irmãos, está na medida em que o Consolador, a Santa Avó Rosa, mostra a distância que a criatura está de Deus, o caminho que ela está trilhando, para onde esse caminho está levando esta criatura e as consequências de trilhar por esse caminho. Então, este Consolador revela isto à criatura. E ao revelar isto, também, automaticamente, nos mostra que precisamos
urgentemente de um arrependimento sincero, pois estamos longe de Deus, pois estamos, irmãos, em situações contrárias à vontade de Deus. Então a Santa Avó Rosa convence a respeito do pecado. A maneira como você vive não agrada a Deus. Os vícios, os costumes errados, a incredulidade, o fanatismo, a promiscuidade, tudo isso te separa de Deus. E se você deseja entrar no reino dos céus, precisa reconhecer isso. Então, ao nos convencer do pecado, convencer o mundo e a nós, porque há muitos apostólicos que a Santa Avó Rosa ainda está tentando convencê-los, tentando ajudá-los a enxergar o seu erro, a sua falha, e motivando-os a melhorar, a se arrependerem e a consertarem a sua vida enquanto é tempo. Então, atrelado a esse convencimento, ela nos dá também a oportunidade, que é nos mostrar qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho prudente, o caminho bom a ser seguido, que é o caminho do reino dos céus, que é esta igreja apostólica. E nos mostra, irmãos, quais são os benefícios de trilhar por este caminho estreito. Quais os benefícios de amar a doutrina e principalmente a disciplina de nossa igreja. Nos mostra que o benefício, a consequência deste amor à doutrina e à disciplina, os sacrifícios, a rejeição do pecado, negar a nós mesmos, como disse Jesus, tem uma consequência. E qual é ela? A nossa entrada no reino dos céus, a nossa salvação. Mas Jesus também menciona que convenceria a respeito da justiça. O Consolador convenceria a respeito da justiça. Algumas pessoas, irmãos, acreditam que o que houve com Jesus foi justiça, pelo fato dele pagar pelos nossos pecados, que aquilo foi algo justo, e que nós não precisamos mais nos esforçar porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus. Mas nós apostólicos, nós entendemos que ali não houve justiça, porque o que houve de justiça? Jesus pagar algo que ele não devia. Nós que deveríamos pagar. Ele era inocente. Então a Santa Avó Rosa veio esclarecer todas essas coisas. Quanto ao juízo, há pessoas que não acreditam que um dia estarão diante de Deus para um julgamento, para um juízo final, aonde será então medido os seus atos bons e maus, e então lhe será aplicado a sua sentença, baseado na justiça de Deus. Algumas criaturas não acreditam nisso. Acham que o juízo é apenas um assunto tratado para incitar as criaturas a seguir um caminho, a amar uma doutrina e a amar uma disciplina. Mas não que isso seja verdade. Algumas pensam desta maneira. E nós sabemos perfeitamente que o juízo de Deus, irmãos, ele é infalível. A mensagem falou a respeito da justiça e do amor de Deus, da perfeição de Deus. E há outras pessoas que acreditam que mesmo que haja juízo, o amor de Deus vai prevalecer. De certa forma que mesmo eu conhecendo a sua vontade e optando viver no erro, na vida contrária, obterei a salvação mesmo assim, porque Deus vai me salvar, porque Ele é amoroso. E nós sabemos que tudo que Deus faz é segundo a sua justiça. O amor e a misericórdia é segundo a sua justiça. É o que rege Ele. Então note, prezados irmãos, que a Santa Avó Rosa veio nos mostrar estas coisas. O apostólico precisa entender isso. E não só entender, lutar. Lutar para obter a santidade no seu espírito. Para que quando chegar esse dia, tenha recursos suficientes para entrar no reino dos céus. Isso a Santa Avó Rosa veio nos esclarecer. Mas há outras funções que Jesus também mencionou a respeito do Consolador. Como, por exemplo, ele destaca, irmãos, que ele tinha muitas coisas para dizer naquela oportunidade, e com aquilo ele estava dizendo, muitas coisas ainda não foram reveladas. Não foram reveladas e precisam ser reveladas. E naquele exato momento ele nos esclarece que estas coisas que faltavam, estas revelações, seria suprido pelo Consolador. A missão também, a função também de guiar o povo a toda a verdade.
A Santa Avó Rosa, irmãos, durante seu ministério, não fez outra coisa senão nos guiar em toda a verdade do reino dos céus. Verdades que muitas vezes para nós é um tanto dolorosas. Verdades que para alguns de nós às vezes achamos pesado, mas é função dela revelar estas coisas. E Jesus foi dizendo também que Ele, Consolador, nos faria lembrar de tudo o que Ele tinha ensinado. Por que lembrar? Por que relembrar coisas que Jesus ensinou? Porque a humanidade foi se afastando de Deus, foi se esquecendo das coisas que Jesus ensinou. Quais elas? Por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie o seu pecado, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, a sua perversidade, os seus desejos obscenos. Renuncie isso. Isso foi o que Jesus ensinou. Também nos ensinou, irmãos, a amar o nosso próximo. Jesus nos deixou um legado extraordinário, porém a humanidade tem se esquecido destas coisas. E o Consolador veio para nos revelar essas coisas, nos fazer lembrar desses ensinamentos. Jesus também vai dizer que, quanto à doutrina, Ele ensinaria todas as coisas. Não precisamos buscar mais revelações, porque o que nos era, irmãos, necessário, já nos foi revelado pela Santa Avó Rosa. Tudo o que era preciso, tudo o que era necessário ser ensinado, a Santa Avó Rosa já nos ensinou. E o Santo Irmão Aldo manteve. Então não existe o porquê do apostólico ficar buscando ainda revelações e coisas desse tipo. Porque a Santa Avó Rosa cumpriu sua função de revelar estas coisas, de ensinar. E quanto à profecia, Jesus chegou a falar, vos anunciará. A profecia é alguma coisa para o futuro. Jesus vai dizer, e vos anunciará o que há de vir. Alguém pode dizer, eu não me lembro da Santa Avó Rosa ter anunciado alguma coisa que aconteceria. Até hoje, irmãos, estamos presenciando e vivendo acontecimentos que ela, em seu tempo, chegou a dizer que aconteceria. E se alguns dos irmãos não se lembram de um acontecimento revelado por ela, que iria acontecer no futuro, eu citarei aos irmãos apenas um. Quanto à disciplina de nossa igreja, quando Jesus ordenou que a Santa Avó Rosa a implantasse. Alguns não entenderam o porquê. Naquela época era uma realidade diferente, o que a Santa Avó Rosa estava implantando não fazia sentido para algumas pessoas. E o que ela disse? Vai acontecer assim, assim. Alguns não compreenderam, alguns não acreditaram, alguns abandonaram este santo caminho. E anos depois, aconteceu o que ela tinha falado. Isso são partes, irmãos, são pontos da função do Consolador. Anunciar coisas que iriam acontecer no futuro. Tudo isso, a Santa Avó Rosa tem manifestado nessa igreja apostólica. É maravilhoso relembrarmos tudo isso. Mas precisamos entender uma coisa, o que eu mencionei aos irmãos lá do início. Para entendermos com qual objetivo Deus enviou o Consolador, a Santa Avó Rosa, preparou ela, precisamos entender qual é o plano, qual é o desejo de Deus. Nos salvar. E a Santa Avó Rosa, irmãos, veio como intermediadora para auxiliar o nosso Deus na salvação dos seus filhos. Salvação esta que muitas vezes nós não procuramos, nós não lutamos, nós não buscamos para obtê-la. E é necessário. É tão necessário que observe o que a mensagem, conselho de nossa igreja, colocou já no final da mensagem. Medite nesses ensinos preciosos de Jesus. Amem a Deus e lutem pela sua santificação, isto é, pela santificação de sua alma. E aí entendam, compreendam, que se não for pelo caminho traçado por Deus o Pai, ninguém entrará no reino dos céus, ninguém alcançará o reino dos céus. Aí continuou e diz, sejam perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, isto é, o nosso Deus, o nosso Pai celestial.
sermos perfeitos, irmãos. O grande problema, melhor dizendo, dos apostólicos ainda não estarem atingindo um nível mais elevado de santidade em sua vida, é porque têm se deixado influenciar por coisas ensinadas no mundo, como por exemplo, quando ouvem falar que nós precisamos ser perfeitos, automaticamente o nosso pensamento, se não for dirigido pelos céus, vai ser esse pensamento: perfeição é para quem já está no reino dos céus. É assim que muitos apostólicos pensam. Alguns pensam: eu não consigo ser perfeito, perfeito é os santos e anjos que já estão no reino dos céus. Isto é perigosíssimo, irmãos, acreditarmos nisso. Por que, pastor, é perigoso eu acreditar que perfeição é para quem está no reino dos céus? É perigoso, irmãos, porque este pensamento, ele é influenciado pelo poder das trevas. Com qual objetivo? Esse objetivo. Quando eu acho que ser perfeito não é para minha pessoa, que eu não consigo, que perfeição é para quem está no reino dos céus, o que acontece? Já que eu não consigo ser perfeito, que eu me acostume com uma vida de pecado. E é assim que as pessoas têm vivido. Elas acreditam que não conseguem obter a perfeição, então elas se acostumam a uma vida de pecado. E todas as vezes que forem contestadas dirão: perfeição, perfeito é para quem está no reino dos céus. Por esse motivo, alguns não conseguem evoluir no grau da santidade. Porque ao invés de buscarem, estão acreditando nessas coisas. E eu lhes digo, irmãos, é possível. É possível. Não obteremos a santidade plena. Não obteremos a santidade plena, mas, conforme diz o apóstolo São Paulo, reduziu os seus erros à margem de um. Isto é, reduza ao máximo. Reduza ao máximo. Então obteremos essa santidade. Há um meio para isso. A mensagem falou: lute pela santificação. Através da santificação se obtém a santidade, que é um processo, início, meio e fim. O fim, irmãos, é a santidade obtida, é a salvação. E quando nós entramos aqui no início, que é o processo, não é difícil. Não é difícil. Eu vou simplificar para os irmãos. Na medida que os irmãos vão diminuindo os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, os irmãos vão evoluindo na santidade. É assim, desta forma. Eu preciso reconhecer a maneira como eu estou vivendo. Eu preciso entender quais são as minhas falhas e os meus erros. E quando eu reconheço isso, eu meio que coloco em uma folha enumerada, primeiro, segundo e terceiro. Por exemplo, eu sou orgulhoso. Eu quero a santidade, eu estou no processo de santificação, então eu vou retirar o orgulho da minha vida. Depois do orgulho, eu observo qual é a outra coisa que eu faço de errado. Eu gosto de mentir. Então eu vou retirar a mentira da minha vida, porque isso não colabora para eu obter a minha santidade. Depois de eu retirar a mentira e o orgulho, eu sou vaidoso. Eu vou tirar a vaidade da minha vida. Então note que quando nós vamos reduzindo os nossos erros, nós vamos aumentando no grau da santidade. E esta perfeição exigida por Deus, ela vai se tornando cada vez mais próxima em nossas vidas. E o primeiro passo é querer. E eu lhes pergunto, para resumo da mensagem: quem quer? Quem está disposto a lutar por essa santidade? Quem está disposto a excluir do seu pensamento esta afirmação: só é perfeito quem já está no reino dos céus? Essa é a sua oportunidade de responder para si mesmo. É claro que haverá, irmãos, dificuldades, mas para isso temos o socorro. Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. Irmãos, dois santos poderosos que estão aqui para nos ajudar em tudo o que nós precisarmos. Se houver sinceridade do que buscamos em nosso coração, estarão dispostos a nos ajudar. Obteremos tudo o que nós precisamos destes santos gloriosos que estão aqui em nossa reunião. Portanto, queridos irmãos, medite nestas palavras e procure valorizar todo o ministério da Santa Avó Rosa. Tudo o que ela fez: doutrina, disciplina, conselhos,
orientações, correções. Tudo isso precisa ser valorizado pelo povo apostólico. Quando aprendermos a valorizar isso, conseguiremos, irmãos, mais bênção para as nossas vidas, mais unção para o nosso espírito. Conseguiremos mais auxílio de santos e anjos para estar presente em nossas vidas. Pensem nisso. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vos abençoe. Teremos, irmãos, mais uma apresentação a cargo dos nossos irmãos do coral, o hino com o título Dívida de Amor. Ouçamos com muita atenção e com a mesma reverência esta mensagem proferida através deste hino. Se paga com amor, nós muito temos que pagar, pois do grande amor de Criador somos um povo devedor. Por isso a cada dia que se passa, devemos nossa vida consagrar, porque deste amor tão puro e santo nós precisamos e haveremos de precisar. Lições que modificam pensamentos e que transformam os corações. E assim a cada dia que se passa, devemos nossa vida consagrar, pagando nossa dívida de amor, servindo ao Consolador.
por coisas tão pequenas e banais. Alguns ficam olhando para trás. É o mundo de pecado e ilusões, vai dominando seus corações. Em todos os momentos desta vida, o amor devemos sempre cultivar, porque é este amor tão puro e santo nós precisamos e haveremos de precisar. Amor, amor. Muito bem, irmãos. Agradeço a todos os irmãos pela presença, pela reverência e atenção e o trabalho prestado por todos os nossos irmãos que compõem o corpo ministerial de nossa igreja. Convido a igreja a colocar-se em pé, por gentileza. Antes de fazermos a nossa oração, nós iremos cantar o hino à santidade de Deus. Muito bem, com muita reverência, irmãos, oremos. Ó Santíssimo e Eterno Deus,
Senhor e Pai celestial, toda honra, glória e louvor sejam dadas a Ti, ó Pai, ao Teu Santíssimo Espírito, a Jesus, nosso Senhor e Salvador, por sempre buscar nos conduzir de volta para o Seu reino e para a Sua glória. E para isso, ó Deus, enviou o Seu Filho Jesus a esta terra para fazer prevalecer a Tua vontade e nos transmitir os Teus ensinamentos, a maneira correta de viver para o Senhor e praticar aquilo que conduz o nosso espírito para um grau mais elevado de santidade, algo exigido pelo Senhor para poder nos aceitar no Seu reino, permitir a nossa entrada na Tua glória e a nossa morada eterna contigo e com os Teus santos e anjos. Como se não bastasse, trabalhando juntamente com a Virgem Maria Santíssima, ó Deus e nosso Senhor Jesus, prepararam e enviaram o Consolador, a Santa Vó Rosa, santa de um poder extraordinário, que veio a esta terra também como parte do Teu plano, do Teu desejo de salvar o nosso espírito, nos fazendo relembrar os Teus ensinamentos, ó Jesus, nos fazendo relembrar as exigências do nosso Deus para aqueles que querem estar com Ele na região celestial. Somos gratos à Senhora Santa Vó Rosa pelo ministério maravilhoso que exerceu em meio do Teu povo e hoje do reino dos céus. E nesse momento aqui presente entre nós, participando desta reunião, receba a nossa gratidão e o nosso amor por tudo que a Senhora fez e continua fazendo, pois ao ser coroada como Espírito Consolador, deixou preparado nesta terra, nesta igreja, o profeta Santo Irmão Aldo, Santo Poderoso, que daria e deu continuidade nos ensinamentos do nosso Deus, na vontade soberana do nosso Senhor Jesus, nos conduzindo na mais perfeita verdade e justiça, fazendo prevalecer a originalidade da doutrina verdadeira do nosso Deus e a disciplina perfeita que, colocada em prática com amor em nossas vidas, nos torna diferentes do mundo, nos torna luz e sal da terra. E queremos assim, ó Santo Irmão Aldo, prestar ao Senhor nossos agradecimentos. Muitas vezes entristecemos o Senhor, a nossa Santa Vó Rosa, com algumas atitudes, às vezes egoístas e impensadas, mas nós reconhecemos nesse momento que estar contigo é a melhor solução, que estar com o nosso Deus é a melhor solução, pois é no reino dele que habitaremos se vivermos uma vida abnegada, uma vida justa, consagrada e santificada nesta terra. E reconhecendo esta nossa fraqueza, Santa Vó Rosa, intercedo agora por todos estes Teus filhos e os nossos internautas. Tende misericórdia, dá força ao espírito deles, dá fortalecimento à vossa fé, para que saibam lutar com amor e com muita vontade de vencer o pecado. Dê a eles sabedoria para perceberem as ciladas do inimigo sem cair nelas, pois se participarem do pecado, automaticamente irão se distanciando do nosso Deus e chegando a um ponto que se tornará impossível do nosso Deus manifestar o poder dele através dos seus santos e anjos para abençoar a vida desse Teu povo. Não é isso que queremos. Por esse motivo pedimos que a Senhora purifique o nosso espírito e dê aquilo que nós precisamos. Teus filhos prepararam, empenharam os seus esforços, as suas dedicações para apresentar esses hinos de louvor e adoração ao reino dos céus. É a Ti, ó Santa Vó Rosa, que entrego todos eles. É o que nós Te oferecemos como um gesto de gratidão e de amor. Compartilhe no Teu trono com os demais santos e anjos da região celestial. E as orações que estão fazendo e os nomes que colocaram com muita fé nessa caixinha pedido de oração, entrego nas Tuas mãos, ó Santo Irmão Aldo. Profeta de Deus, tens o poder para conhecer tudo o que os Teus filhos Te pedem, as necessidades e problemas, mas não só isso, tens o poder para conceder a solução. E peço em favor deles, em nome de Jesus, pois o mesmo disse que o que pedíssemos em Seu nome seria concedido. Por isso, se for necessário aplicar a Sua misericórdia, que assim seja, ó Jesus, mas que prevaleça a justiça e a vontade soberana do nosso Deus. E agora os Teus filhos irão se dirigir aos seus lares ao findar esta reunião. Livra-os, enviando os santos e anjos para estar na companhia deles e levando a Tua bênção até os lares dos que estão nos assistindo com muita reverência e até em oração neste momento. Prezados irmãos aqui presentes, creia no poder de Deus,
que é manifestado nesta Igreja Apostólica através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, através de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e a participação de santos e anjos. Desejo que estas bem-aventuranças seja uma realidade em vossas vidas e perdure para sempre. Amém.